Bom dia. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui dividindo a mesa com dois colegas e amigos, professor Alexandre, professor Celso. Gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal, em nome aqui do professor César, parabenizando por esse evento, pela temática. Realmente, o professor Campilongo mostrou por que é o professor titular, né, um dos professores titulares da mais prestigiada instituição de ensino jurídico do Brasil. E aí, realmente, a minha exposição aqui, talvez ela não traga a mesma sofisticação teórica, mas ela traz alguns dados interessantes. Eu faço por dever de disclosure, dever moral, de que essa pesquisa ela foi feita ainda quando eu estava na PUC, onde eu fiquei por 10 anos, antes de sair em 2011 para a Unicinos. Mas me parece mais correto que a pesquisa não foi feita na Unicinos. Então, os slides são relacionados a essa época. Foi uma pesquisa que nós fizemos na PUC, para o edital do CNJ. O edital tratava de demandas judiciais e morosidades da justiça civil no Brasil. Então, nós fizemos uma proposta e um grupo multidisciplinar ou interdisciplinar, vou poupá-los das diferenças, né, entre transdisciplinaridade e multidisciplinaridade. A verdade é que várias faculdades foram envolvidas. Faculdade de Administração, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia e Faculdade de Sociologia. E a ideia era justamente trazer dados sobre essa realidade. Bom, então, aqui eu vou, por também honestidade, né, e justiça com todos, o professor Emílio Santos é sociólogo da Faculdade de Sociologia, ele que coordenou a pesquisa junto comigo. A professora Adelara da Faculdade de Economia, a professora Edmara da Faculdade de Administração, o professor Emílio da Faculdade de Sociologia. Nós tivemos uma preocupação realmente de cobrir vários pontos de análise, embora o núcleo duro da proposta fosse trabalhar com premissas da análise econômica. Bom, o contexto é óbvio, né? Desde que eu entrei na faculdade, na década de 90, a justiça vive uma crise. Talvez desde Aristóteles, né, a justiça vive uma crise. Mas particularmente no Brasil, essa crise se revela em números. São nada mais, nada menos, é o que um colega argentino, de 70 milhões de processos. Tá? Então, segundo o CNJ, se cada processo custa R$700, se o STJ, Superior Tribunal de Justiça, se cada ação, cada processo custa por ano R$700, eu acho que é mais, tá? Mas se custar 700, calculem por 70 milhões, nós vamos chegar aí a 5 bi. Quer dizer que, e sendo que a gente sabe que mais da metade desses processos são iguais, significa que para a solução de controvérsia nós estamos gastando mais que talvez em educação, em urbanização, o que é no meu juízo, desculpem a palavra, uma maluquice. Né? É uma maluquice pensar que esse sistema de solução de controvérsias, judiciário, mais Ministério Público, mais Procuradoria, mais Advocacia, consoma 10%, mais ou menos, da tributação. Isso é mais do que vai para a educação, é mais do que vai para a saúde. E isso realmente é incrível. Outra realidade, juízes e tribunais sobrecarregados, né? Como eu brinco hoje, isso quem advoga sabe, já não há mais aquele princípio do processo civil do juiz natural, né? Que é todo o assunto, é o princípio do assessor natural. Porque pelo excesso de volume acaba tendo que se terceirizar e boa parte dos processos acabam ficando, quem já foi no tribunal sabe, com os assessores. Não é culpa do juiz, é culpa da estrutura. Não há como dar conta de tanto volume de processo. Outro dado de contexto, o chamado custo Brasil. O Banco Mundial seria outro capítulo, né? Nós fizemos na PUC em 2009 uma análise sobre o Doing Business e ele, do ponto de vista metodológico, tem uma série de problemas, embora a conclusão não esteja errada, mas metodologicamente ele é falho. Mas, de qualquer maneira, acerta no sentido de que o custo de se fazer negócio no Brasil é elevado, acho que é bastante claro isso, e o sistema jurídico, o sistema judicial é um componente relevante disso.
Tanto é verdade que os agentes econômicos têm preferido arbitragem e mediação a recorrer ao judiciário. Outra realidade, demanda por serviços judiciários aumentou a partir, obviamente, da democratização e da ampliação dos direitos. Não adianta, é óbvio que se você concede direitos materiais na Constituição, isso vai se refletir em mais demandas judiciais. E outro dado do CNJ é de que as demandas crescem mais rapidamente que a eficiência do judiciário em responder a essas demandas. Porque há um limite que o judiciário tem de aumentar a sua eficiência. Porque ele tem um número limitado de juízes, e um número limitado de prédios e um orçamento. Ele não tem como aumentar mais do que a demanda. Então, digamos que a eficiência do judiciário aumente a 10%, as demandas acabam aumentando em 20%. Então, não há como dar vazão a esse problema. E embora possa ser criticado sobre alguns aspectos, há um estudo pioneiro que um economista, Armando Castelar, fez sobre o judiciário, tentando fazer uma análise, enfim, da eficiência do judiciário. Isso também é um dado. E também o discurso nas disciplinas de processo sobre o acesso à justiça que a gente está vendo. Também isso é um dado, isso é relevante, isso deve ser considerado. Bom, o que foi os objetivos da pesquisa, né? Se a ciência econômica estivesse certa, e aqui só fazendo já que temos um sistêmico, né? Apenas uma precisão. Quando eu falo de análise econômica, eu estaria no sistema, o subsistema da ciência, e não achando que a economia deva orientar a economia enquanto espaço de troca de bens e serviços, pré-definindo o que o direito enquanto espaço de solução de conflitos ou de direitos deva seguir. Eu estou num campo da ciência, ou seja, eu quero saber quais as contribuições que a ciência econômica, que é a observação da economia, pode me dizer. E se a ciência econômica estiver certa, talvez o problema do judiciário e do excesso de demandas possa ser explicado também por um excesso no lado da demanda, não só, né, apenas na oferta, ou seja, se o judiciário melhorar a sua eficiência, ainda assim ele não dará conta, porque há um problema de excesso, uma sobreutilização. Isso os economistas chamam de tragédia dos bens públicos. Os bens públicos, porque não há uma restrição de uso, tendem a ser sobreutilizados, porque não há custo na sua exploração. Basta pensar que, para isso que existe o direito ambiental, né? Porque bens que estão na natureza acabam sendo sobreutilizados pelas pessoas, porque não há custo, né, na sua utilização, e essa utilização é externalizada para a sociedade. Então, bens públicos tendem a uma tragédia. Então, se a gente não fizer nada, né, eles acabam sendo sobreutilizados, né? Pense nas baleias em alto mar, as baleias em alto mar que são de ninguém acabam sendo trucidadas. Isso é uma tragédia dos bens públicos. E a justiça, como bem público, poderia então sofrer uma tragédia, ficar sobrecarregada e, de certa maneira, perder a sua utilidade. Porque um dos estudos que o Castelar diz é que o judiciário, muitas vezes, acaba sofrendo um problema de seleção adversa. Em vez de ficar com quem tem um direito, acaba ficando lá dentro com quem não tem um direito. E está acessando o judiciário por um motivo que não a defesa de um direito, mas outro interesse. É isso que nós buscamos capturar na pesquisa. Também buscamos comparar a eficiência dos diferentes tribunais estaduais, porque o discurso comum é: precisamos mais juízes, precisamos aumentar o número de varas. O nosso feeling, na percepção de que isso poderia não ser necessário, porque se houvesse tribunais mais eficientes que outros, talvez alguns tribunais ineficientes poderiam dar vazão, sem aumentar a sua estrutura. Outra preocupação da pesquisa foi conhecer, então, a motivação dos litigantes, o que faz com que uma pessoa entre na justiça. A dogmática civil, né? A dogmática jurídica processual tende a dizer: não, o autor é quem teve um direito violado e busca no judiciário a reparação. Será? Para isso,
precisamos capturar a motivação dos litigantes. O que faz com que eles entrem na justiça, que eles recorram, que eles façam um acordo. A racionalidade dos advogados, pode haver conflito de interesses entre os advogados e os seus constituintes. As motivações dos juízes. E aí, então, formular estratégias, né, para resolver esse problema. Naturalmente que a nossa percepção é de que não precisa um novo Código de Processo Civil para resolver esses problemas. Com meia dúzia de alterações legislativas no Código de Processo Civil atual, o problema estaria resolvido. Ou, enfim, não sei se esse problema tem solução, mas se adiantaria mais. Então, o pressuposto é, como eu já fiz aqui, né, rapidamente, acho que não merece tanta discussão, é melhor ir direto aos dados, mas nós tentamos observar esse problema do judiciário não a partir da ótica da ciência jurídica, se é que seria uma grande discussão, se existe uma ciência jurídica, né, mas se houver, toda ciência precisa de um objeto. Né? Qual seria o objeto da ciência jurídica? As normas. E isso acaba sendo o discurso da dogmática processual, né? Onde as leis são formuladas não a partir de observações e não são empiricamente observáveis e testadas. Então, por isso que nós resolvemos utilizar a ciência econômica. Pelo menos aí, com a ciência econômica eu teria uma teoria do comportamento humano, que poderia me descrever por que as pessoas entram na justiça ou não. É uma teoria que depois nós vamos verificar na prática se estava correta ou não. Ou seja, se realmente aquela percepção do comportamento humano como autointeressado e racionalmente instrumental, se poderia ser explicado. Ou seja, será que os indivíduos, quando vão à justiça civil, ponderam custo-benefício de entrar com essas ações ou não? Isso que nós resolvemos testar. Bom, então são vários, a análise econômica tem várias vertentes, né? Muitas vezes é identificado com talvez o pior autor para a análise econômica, que seria o Posner, né? E normalmente as pessoas, esses dias eu vi se me permita uma piada, né? O que é um clássico? O clássico é aquele autor que todo mundo cita, critica, mas ninguém lê. Né? E o Posner tem um pouco disso, né? Ninguém lê, mas leem a crítica que o Dworkin fez para ele de um Posner da década de 70. O Posner tem pelo menos 3 Posner, e agora, porque primeiro ele foi o Posner da economia da justiça, onde ele diz que a eficiência se sobrepõe à justiça. Aí ele sofre uma crítica do Calabrese, que também é da análise econômica, diz que é ridícula essa posição, aí o Posner volta atrás e se define como um pragmático. E mais recentemente agora ele escreveu um livro sobre as falhas do capitalismo, dizendo que muita coisa que ele tinha escrito ele é melhor esquecer. Então não sei se é o melhor autor, mas nós podemos trabalhar com outros. Coulter, lá de Berkeley, Polinsky, Chavel, de Harvard, né, Douglas North, e essa ideia do North é muito interessante, de que as regras importam e criam incentivos, então dependendo como o judiciário se posiciona, as pessoas poderão ser incentivadas. Então, se o judiciário, dependendo como o judiciário estabelece assistência judiciária gratuita na hora do litígio, isso pode gerar um incentivo maior à litigiosidade. E a ideia do Coase, né, de que as decisões judiciais geram efeitos de segunda ordem. O professor Zé Reinaldo de Lima Lopes diz que no Brasil nós somos mais treinados a ver a árvore do que a floresta. Né, mas a verdade é que eu posso estar salvando a árvore e a floresta pegando fogo. Né? Então, muitas vezes a decisão judicial ela não só julga aquele caso concreto, ela gera precedente. Né? Bem, e aí a nossa hipótese era essa, ou seja, de tentar observar tanto o lado da oferta, como melhorar a oferta de serviços judiciais e como, de alguma maneira, observar a demanda e ver que casos que eu poderia diminuir, se fosse o caso, a demanda para coisas que não seriam necessárias. Então, nós fizemos aí, basicamente, o pessoal da sociologia fez uma análise das motivações, essa análise das motivações dos litigantes, porque não adianta fazer reforma processual sem entender como as pessoas realmente reagem às leis. Esse é o problema da ciência ou da dogmática jurídica. As teorias são lindas, é um sistema que se conecta um ao outro, e essa norma que provém de um princípio. Sim, mas e o indivíduo na ponta, como é que reage? Vamos capturar a motivação dos litigantes.
E aí eles sugeriram uma pesquisa qualitativa. Eles entendem lá na sociologia, hoje, pelo menos da PUC, que é mais eficiente, melhor, vou evitar o termo eficiente, é mais útil e é mais interessante do que questionários. E por meio de entrevistas gravadas com pesquisas, com perguntas semi-estruturadas, para justamente capturar a motivação. Porque aí você deixa o sujeito falar e ele é entrevistado para aparecer por que ele entrou no judiciário. O pessoal da economia fez uma análise da eficiência dos tribunais, baseado num método estatístico chamado DER, que é um método que mensura a eficiência de qualquer órgão público. Por exemplo, se usa esse método para análise de hospitais, de escolas. Vejam que eficiência não é um fim, é um meio. A economia, não, nesse sentido, a ciência econômica não dirá que é ruim ter escola, que é ruim. Isso é uma decisão política, para onde que eu vou investir o recurso. Agora, a partir do momento que eu decidi ter escola pública, elas precisam ser eficientes, senão não adianta, eu vou queimar o dinheiro. Então, o discurso também de que o judiciário não se presta a uma análise de eficiência cede quando vemos, por exemplo, os hospitais que lidam com um bem tão relevante ou mais, que é a saúde, se presta essa análise, a educação também. Então, foi feita uma análise da eficiência dos tribunais. E ficamos surpresos, muito surpresos, porque há muita disparidade de eficiência dos tribunais estaduais, muita. Tem muito espaço para alguns tribunais melhorarem o seu desempenho. E a análise de gestão dos processos, porque boa parte do problema é gerencial nos cartórios. O pessoal da administração de empresas analisou como são, desculpa aí, mas realmente o pessoal da administração de empresas ficou surpreso com o grau de precariedade em como são gerenciadas as varas. E este é um dos problemas. Não adianta mudar o Código de Processo Civil porque morre no balcão. Bom, o tribunal mais eficiente, talvez vocês venham a dizer, pô, o cara veio de Porto Alegre, gaúcho é fogo, mas o tribunal mais eficiente foi, e aí a sorte é que eu nasci em Santiago do Chile, então foi criado em Porto Alegre. O Hermílio, que é coordenador, é mineiro, portanto não há bias nessa, é estatístico, joga ali, o troço calcula, tá? E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o mais eficiente. Isso quem é advogado sabe, ele é mais rápido mesmo, na média, que os outros. A crítica que eu poderia fazer, ou seja, ele produz mais sentença com aquilo que é gasto. A crítica que eu poderia fazer, e nós tentamos, mas não conseguimos contabilizar, é que ele é um tribunal rápido em ser revertido no STJ. Ou seja, se é eficiente, tá, deveria ser eficiente em produzir um resultado final, não chegar no STJ e voltar. Só que não existia à época, porque nós tivemos que contar com 2005 a 2008, nessa base de dados, um dado de reversibilidade das decisões. Talvez se nós conseguimos inserir isso, isso até não foi uma unanimidade, se isso seria ou não um critério de eficiência, mas para mim sim, talvez ele caísse. O Tribunal de São Paulo, por incrível que pareça, ele foi considerado um tribunal eficiente dentro da realidade dele, porque ele acha que é um dos maiores tribunais do mundo, é muito grande, né? São 300 desembargadores. Então ele não pode ser comparado com outro. Vejam que eficiente não significa rápido, tem pessoas que confundem isso. O INSS, por exemplo, pode ser extremamente eficiente. Às vezes eu começo a achar que o INSS é mais eficiente que a Unimed até. Por quê? Porque ele atende com um recurso menor a um número maior de pessoas. Se você consegue isto, né, você é mais eficiente. Se você atende menos pessoas com mais recursos, você é ineficiente. Então ele não é um tribunal comparável com outros pela sua extensão. E aí então o Tribunal do Rio também. Até porque o Tribunal do Rio tem uma particularidade de recolhimento de custas que acabou, ele tem uma participação, inclusive nos cartórios esses de títulos e documentos, então ele passou a ser recentemente mais bem administrado. Então a ideia foi tentar ver que tribunal poderia ser parâmetro para os outros para busca e comparativo de eficiência, né? E pelo seu tamanho e pela sua realidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul poderia ser uma referência para vários tribunais, para os ineficientes. Né? Foi interessantíssimo apresentar isso no CNJ, porque tinha muito juiz, né? E aí, claro, quando você apresenta isso, começa o pessoal a se mexer na cadeira, né? Especialmente quando o tribunal está daqueles ineficientes. Né? E, por exemplo, alguns tribunais, deixa eu pegar aqui, nós vamos pegar ali,
diferença em porcentagem, né? Alguns tribunais, como, deixa eu pegar aqui, o da Bahia era bastante ineficiente, ele tem uma ineficiência de 80% dos magistrados se comparados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quer dizer, os juízes do Rio Grande do Sul são quase 100% mais produtivos. Ou seja, há espaço, não preciso contratar juízes, teoricamente, num primeiro momento na Bahia, basta melhorar a produtividade daquele tribunal. Mas tinha um mais. Rio Grande do Norte dá 70%, né, de ineficiência na produção de sentença. Enfim, o ponto não é aqui ficar mostrando, viu como o tribunal está ineficiente, é mais mostrar que existe um espaço para ampliação de eficiência de alguns tribunais. Isso vai refletir em algumas propostas. Por exemplo, por que não promover intercâmbio entre tribunais? Vamos ver que boas práticas que um tribunal está fazendo que possa, né, e o CNJ possa apoiar o tribunal mais ineficiente a implementar aquelas práticas. E os tribunais que fizerem isso talvez possam receber mais recursos daqueles que se negam a implementar essa prática. Na parte da gestão, o que foi observado pelo pessoal da administração? A ausência de procedimentos padronizados e documentados de execução das rotinas cartorárias. O pessoal da administração brinca que o McDonald's é mais bem administrado do que um cartório, porque tem todo um padrão ali, né? Quem sai já sai, tem o substituto, tem, né, já sabe o que fazer, tem as rotinas. Falta de qualificação de servidores e um sistema de informatização nacionalmente padronizado. Isso está mudando agora, né, mas ainda não foi totalmente implementado, na época da pesquisa não tinha. O que se encontrou foi que os melhores resultados nos cartórios e secretarias estão vinculados a práticas de gestão simples. Porque muitas vezes o juiz ele terceiriza a gestão do cartório para o chefe de secretaria, porque entende que não é inerente, não é mesmo, né, ao exercício da magistratura esse problema gerencial. Só que aí um pouco vira essa tragédia, porque se ele não se envolve, acaba muitas vezes ninguém se envolve, então quando o juiz se envolve, acaba tendo melhora. E aqui só, evidente, não é científico, mas eu tenho 2 amigos que fizeram engenharia antes de fazer direito, e eles são juízes hoje. Tu vai lá no cartório dos caras, não tem um processo atrasado, porque aquilo é administrado como uma fábrica, né? Infelizmente, dado o volume de processos, né, requer alguns métodos simples gerenciais. Até um acho que fez um MBA, enfim, mas é engenheiro, né? Cartórios com melhor nível de gestão, procedimentos formalizados, minimamente, equipes treinadas, sentem menor o problema de falta de recursos humanos e apresentam melhor resultado, né, no controle de execução. Curiosamente, o pessoal, tudo tem entrevista, está gravado, a gente tem tudo lá, tá? Mas o pessoal da administração diz que chegou à conclusão que o ambiente cartorário não é agradável nem acolhedor. Quem já foi numa secretaria sabe muito bem o que eu estou falando, especialmente em São Paulo, né, professor? Aquilo lá é um ambiente quase que hostil. E aqui em Curitiba é interessante porque ainda é pior, porque o espaço, por exemplo, as partes é quase, né, vai terminar que os advogados vão ter que ficar do lado de fora, né, porque é um espacinho mínimo, não dá nem para entrar na vara. As salas apresentam muito ruído, telefones, né, impressoras matriciais, porque aqui nessa parte, esqueci de comentar, no método DEA, como método estatístico, se avaliaram todos os tribunais, né? Aqui, como é pesquisa qualitativa, se decidiu por um tribunal da região sul, que foi o Rio Grande do Sul, porque a gente estava lá, não por outro motivo, São Paulo pelo tamanho e Pará. São os 3 que foram pesquisados. Celulares, conversas paralelas, música, obviamente quando se pensa em música não é a Quinta Sinfonia de Beethoven, né, que está no meio do cartório lá. Problemas de layout, são normalmente mal concebidos, fica mal estruturado, então isso gera desperdício. Que bobagem, vocês vão numa fábrica, a fábrica é toda direitinho até produzir, né, o resultado final. E, gente, obviamente, pensando no seguinte, poxa vida, que situação, bom, nós nos metemos, mas é a situação, gente, de querer ampliar o acesso. Né? Quando eram
cada juiz tinha 100 processos, é uma coisa mais artesanal, né? Hoje não é essa a realidade. Ambientes inadequados, né? Que exigem concentração e tal, o ambiente não é propício. Não há esse conhecimento de técnica de gestão, faltam procedimentos, não há papéis claramente definidos, cada servidor faz a coisa do seu jeito, e não há suficiente indicador de desempenho para que haja um incentivo para que aquele funcionário se dedique. E o que se percebeu também, e isso foi o pessoal da administração que fez, muito pouca motivação na equipe administrativa, que administra os procedimentos, né? Ela é pouco estimulante, normalmente é quase que um fardo. O pessoal da administração achou muito interessante que todo servidor tinha na sua mesa um livro preparatório para concurso. Ou seja, ser servidor ali é um mero rito de passagem, até que ele a redenção finalmente será aprovado, né? Enquanto ele sofre aquele fardo horroroso, né, de gerenciar os procedimentos. E não há uma perspectiva de carreira, né? E tudo isso, gente, porque nós vamos propor algumas coisas lá na frente que não estão no novo Código de Processo Civil, que é metade, né, talvez, dos problemas. Bem, já do lado da demanda, bom, aí o pessoal da sociologia foi tentar capturar a motivação dos litigantes. Capturar a motivação, essas pesquisas quantitativas, para mim, eu confesso que aprendi, porque eu confesso que fiz meu doutorado em Direito, né, e a cadeira de metodologia nós estudamos o Karl Lahrens, né, nós não estudamos metodologia da ciência, né. O pouco que eu aprendi de ciência foi quando eu fiz economia, que aí se estudava como que eu vou fazer uma pesquisa, os métodos, o que é ciência, métodos, né, que são leis que descrevem uma realidade, que podem ser empiricamente, isso eu particularmente não é o usual, né? O usual são normalmente teses de dogmática. Então eu confesso que aprendi muito, né? E quando o pessoal da sociologia disse, não, vamos capturar as motivações fazendo pesquisa com litigantes. Mas não é possível, nós vamos ficar 2 anos entrevistando e falando, não, a racionalidade humana não é tão complexa. A gente começa a entrevistar as pessoas e as racionalidades começam a se repetir. Eu disse, não é possível, deve ter 1000 tipos. Né? Eu falo, você vai esperar, você vai ver, quase todo mundo. Aliás, parei para pensar, minha mulher é psicanalista, né? Se as pessoas fossem todas diferentes, não existiria psicanálise, né? Porque você não pode tratar cada pessoa de um jeito. Né? Claro que você trata cada um jeito, mas existe um comportamento humano descrito pela psicologia que vai indicar determinados tipos de tratamento. Né? Tem algumas doenças, mas não existem 1 milhão de doenças, né? Existem algumas patologias. Bom, e basicamente então a pesquisa não é estatística no sentido de dizer X% que é aquela que o jornalista adora, né? X% faz isso, X%, não. É só entender a motivação das pessoas. Não sei se 10% é uma, 10%, mas isso é o que aparece. E havia muitas vezes no Rio Grande do Sul, foi ótima essa pesquisa, porque eu fazia muita piada lá, dizendo, não, porque o tribunal lá diz que tem muito processo lá, porque o gaúcho é brigador, então dá adiante, bobagem. As motivações para litigar são idênticas no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Pará. Certo? O que muda, e a gente percebe na entrevista, é que no Pará pode ter mais uso instrumental e menos baixo custo de acesso. No Rio Grande do Sul, mas essas racionalidades aparecem, de novo, porque o ser humano não é tão diferente assim. Então, foram 4 motivações para litigar. Nós ouvimos pessoas que entraram na justiça. Não tem como... Isso foi interessante também. Não, mas como é que eu capturo a motivação do cara que não entrou? Bom, impossível, né? O cara que não entrou, como é que eu vou saber? Eu posso saber o que entrou, né? O que fez acordo. Então, dos que entraram, baixo custo de acesso e baixo risco. Lembram da análise econômica, né? Ou seja, o sujeito pondera custo-benefício e se ele achar que compensa, né, ele faz uma tentativa. E nós ouvimos vários perfis de litigante, desde empregada doméstica até a pessoa jurídica. E todos acham muito barato litigar, né? Porque basta preencher uma declaração de pobreza, se eu perder eu não pago nada. Se ganhar eu pago 20% para
como se diz no Rio Grande do Sul, para o ADEVAS. Né? O ADEVAS é o advogado, aquele que trata com esse tipo de coisa, que entra com essas ações. Né? Ou pode ser também, depois eu vou ilustrar com algumas entrevistas, perspectiva de ganhos. Qual é pior? Ou seja, fulano entrou, meu vizinho, e aí também teve esse problema, ele me comentou, também quero ganhar essa indenização. Né? E eu tive uma aluna de trabalho de conclusão de curso que ela trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica em Porto Alegre. Ela fez uma pesquisa e o que ela mapeou é que a inadimplência de energia elétrica se dá por rua em Porto Alegre. Tem rua que ninguém paga e rua que todo mundo paga. A rua dos trouxas, que pagam, e a rua dos que contrataram o ADEVAS e não pagam, porque basta pedir para o juiz uma liminar, né? E o juiz diz que não precisa pagar, porque é um direito fundamental. Então, naquela rua, o cara comenta. Não, mas você está pagando? Não, mas não precisa, está aqui o cartão do advogado, basta entrar na justiça. Perspectiva de ganho. Não há uma grande convicção de justiça ali. Mas sim, eu quero tomar algum, em última análise, né? Como diz o advogado que encontra outro, né? No final ali, saindo do fórum. Tudo bem, vamos tomar alguma coisa? Sim, de quem? Né? Eu sempre brinco na minha aula de análise econômica do direito, né? Os advogados, o sistema jurídico cria riqueza? Não, no máximo distribui. Então essa piada tem um certo cunho de verdade, né? Tomar de quem para dar para quem, né? Há quem diga, né, que o professor Kutter diz lá que os advogados são os engenheiros dos custos de transação, permitindo que determinados negócios que não aconteceriam acabem acontecendo por causa do direito. Então nós, advogados de consultivo, podemos gerar alguma riqueza, mas o contencioso, honestamente, não é como bolsa de valores, né? Vai sair de alguém e ir para o outro. Mas não há ali uma criação de riqueza. C, uso instrumental. Bom, aí o sujeito usa a justiça, como eles dizem, não pela justiça com letra maiúscula, mas para conseguir outra coisa. É para um acordo, é para ganhar tempo, não tem nada a ver. Ou D, aí sim, como eu brinco, é o litigante dworkiano. É aquele que litiga por um princípio de justiça, por convicção. Né? Então, digamos que, brincando um pouco, mas tem 3 litigantes posnerianos para um litigante dworkiano. Né? Os 3 primeiros é custo-benefício, ou seja, a análise econômica estaria certa na descrição do comportamento dos litigantes em processos cíveis. Eu não estou falando do cara que entra por causa do medicamento, é outra realidade. Né? Vamos dar exemplos, tá? Só que ouvimos mais de 100 pessoas. Uma empregada doméstica, né, diz lá, como não há um custo inicial, não custa tentar, vale a tentativa. Caso não seja ganho crédito, que não vai ser cobrado, claro, né, porque ela fez a JG e o ADEVAS disse para ela, né, que não precisaria, e sim apenas, mas é o que os advogados comentam, né, apenas se a causa for ganha, paga-se uma parcela, ou seja, ela está pensando, eu entro, preencho a JG, se eu não ganhar não pago nada, se eu ganhar, perco 20% para o ADEVAS. É uma pessoa jurídica, já um pouco mais estruturado o discurso, né? Acho que o custo é diretamente proporcional. Principalmente se a parte, falando do ponto de vista empresarial, sempre analisa o custo-benefício de uma ação judicial. Qual o benefício, quais os custos, qual o benefício ao fim desse processo, desse custo indireto que é litigado. Agora a perspectiva de ganhos, né? Um outro... sei lá, perdi X tempo. X tempo é uma expressão que tem em Porto Alegre para dizer um número determinado de tempo. Perdi X tempo, né? Perdi lá algumas horas. Eu vou entrar com ação e ter lucro. Eu sei que isso aí no passado já me rendeu algum dinheiro. Ou seja, sei lá, o cara foi inscrito no SPC, daí ele teve que se encher o saco, vai lá agora, então ganhou uma vez, então agora eu vou de novo. E o pessoal da sociologia, que trabalha muito com motivação, diz que normalmente as tuas escolhas, que são racionais sim, estão relacionadas a experiências passadas. Então, aí a tragédia dos bens públicos, né? Porque quanto mais eu uso e funciona, é horrível dizer, mas quanto melhor funcionar a justiça, mais ela vai se atravancar, porque as pessoas começam a ter êxito e começam a ir lá. É um pouco a situação das escolas públicas, né? Se a escola pública melhorar, os ricos também começam a ir lá, começam a tirar o lugar dos pobres, um troço, né, como a universidade pública. Né? Bom, olha, eu vejo simplesmente que tem o boca a boca, porque a matéria de direito bancário é repetitiva, é sempre a mesma coisa, aí enumera lá os temas, né, revisional, sei lá o quê. Então isso, um fala para o outro, eu entrei com uma ação contra a Y e consegui reduzir os juros que eu pago. Ou seja, aquela perspectiva, né, de...
Essa aqui foi ótima, é o próprio advogado, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm convicção dos direitos, estão lá porque é uma loteria, pagam um prêmiozinho mínimo e pode virar uma bolada. Tá? Nós na Y, que é uma empresa, não a YPF, né? Nós na Y vemos o processo como negócio. O jurídico é um negócio aqui dentro, que tem que dar resultado positivo. Vale a pena abrir um processo? Não vale. E as pessoas se surpreendem porque que algumas empresas são tão demandadas. Deve ter um incentivo. Né? Deve ter um incentivo para não fazer acordo, para ser demandado. Deve ter algo, né, que explique. Claro, toda vez que a gente fala de litígio de massa, também tem que ter um cuidado. Por exemplo, se uma companhia telefônica tem 30 milhões de clientes, é natural que ela vai ser mais demandada que quem tem 100 mil clientes, que é uma loja de departamento. Então, o cuidado que eu tenho que ter é verificação percentual, ou seja, dado o número de clientes que são 30 milhões, é realmente exagerado? De qualquer modo, deve ter é visto como um negócio. Uso instrumental. Espera-se poder resolver paralelamente seu conflito, né, tendo o judiciário apenas com um argumento de força e coagir outra parte, né, ou se espera o judiciário um amparo protelatório. Aí quanto mais demorar a sentença, melhor. Por isso, o pessoal diz o seguinte: não, no Brasil tem muito pouco acordo, né, tem que ter mais acordo. É verdade, tem pouco acordo? É. Bom, mas aí vem o jurista dogmático, né, como eu brinco, aquele que faz um código de processo dentro da lógica Martin Luther King, I have a dream. Então ele sonha lá, lê um pouco de direito italiano, um pouco de não sei o que, e faz um código. Né? E aí, na visão dele, é o seguinte: se eu tiver uma fase de conciliação obrigatória, terão mais acordos. Gente, o cara está entrando na justiça para ganhar tempo, esse cara não vai fazer acordo. Ele quer justamente o tempo. Né? Bom, então não é por ter uma fase obrigatória que necessariamente... Aliás, nos Estados Unidos não tem fase obrigatória de acordo e tem acordo. De novo, o problema dos incentivos, né? A gente não busca justiça pela justiça, mas sim como um elemento de negociação. Isso que maravilha, né? Um elemento de pressão, não esperando que a justiça, olha aí que maravilha, que a justiça, como estamos, vá fazer justiça. É uma maneira de negociar. Aí o judiciário quer lá receber pessoas que têm direitos, acesso à justiça e está pegando isso. Nosso ponto é: será que precisa ficar com essas pessoas ou poderia isso ser resolvido em direito privado fora? Como as causas acabam demorando, muitas vezes as partes usam o judiciário para protelar o cumprimento de suas obrigações. E como o custo de litigar não é tão alto, muitas vezes o judiciário é utilizado para ganhar tempo. Isso até está mudando agora, até tem um artigo do Rafael Machado, mostrando que, dado o contexto macroeconômico do país, aquele 1% que é o juro, né, legal, hoje é um juro alto. Antigamente não, antigamente era 0,5% e uma inflação que corroía todo o valor, né? Então era bom dever do judiciário. Hoje eu acho que já não é mais tão bom, mas como tem muitos advogados antigos dentro, ainda educados naquela lógica, continuam entrando e criando problemas para os seus clientes. Eu ontem mesmo estava explicando para um cliente como que um processo que um advogado lá, a empresa foi acionada em 97 por 20 mil reais, não fez um acordo. Provavelmente porque o advogado, não faz acordo. Hoje está, 10 anos depois, um pouco mais, né, 10 anos, já está em 200 mil. E o advogado esperto cobrou 10% do valor. Então, o só de honorários dará o que eu poderia ter pago para a parte e teria gerado um acordo. Vejam. E aí a lesão sofrida. Aí é realmente aquela ideia de que usar o judiciário realmente para restabelecer uma situação de justiça, uma lesão, né? Porque tem essa pessoa. Tem a pessoa que sofreu um dano, a esposa morreu por um acidente e vai querer uma sentença ainda que por R$1. Existe esse litigante, né? Bem, basicamente eu não vou me estender, só vou dividir aqui com vocês algumas propostas. E o diabo é que essas propostas, eu acho, tá, se eu fosse apostar, elas não serão implementadas. E por que elas não serão implementadas? Porque elas são simples e resolveriam. E por ser simples e resolver, elas desagradam ordem dos advogados, judiciário, né, alguns professores. Então, por isso eu acho que pode ser presunção da minha parte dizer que elas resolveriam, elas não resolveriam, mas eu acho que ajudariam muito. Mas eu não sei se as pessoas querem resolver.
Isso nós dissemos no CNJ, dissemos numa sessão no Supremo. Primeira coisa que ajudaria seria mais precedentes vinculantes, né? Porque o precedente ajuda, o professor Cutter diz que os litigantes são excessivamente otimistas em relação aos seus direitos. Quem é que chama o cliente para a realidade? O advogado, mas baseado em quê? Eu preciso ter uma orientação firme. Dizer, não, você vai perder porque o Supremo decidiu. Se você disser para o sujeito que o Tribunal do Mato Grosso decidiu de um jeito, de São Paulo decidiu do outro, cabe recurso especial, ele vai ser seduzido por essa possibilidade. Não, então vamos seguir. Então, uma maior harmonização, uniformização seria fundamental. Muitas pessoas dizem, não, mas isso não é inerente ao civil law. Claro que é. A força de um precedente, pelo menos conversando com advogados alemães e franceses, é muito mais, e português é muito maior que no Brasil, onde o precedente é uma mera... Né? Bom, e nesse ponto eu concordo com o Posner. O Posner diz que o processo judicial é subsidiado pela sociedade, né? Os litigantes externalizam o custo do litígio para a sociedade, óbvio, as partes pagam no máximo 1% do valor do litígio. Qual é o interesse da sociedade num litígio privado, sobre uma disputa contratual? O aperfeiçoamento do direito, porque o judiciário vai construindo aquele tijolinho, cada tijolinho, que é a interpretação do direito, a perfectibilização do que é boa-fé naquele contrato. Ora, se aquilo não serve para nada, por que eu vou pagar, sinceramente? Se não serve para mim, por que eu vou pagar aquele litígio privado? Se a justiça é um bem público, é porque me afeta. Então, todos têm que ter interesse no que vai ser produzido naquele caso, num tribunal superior. Essa é a nossa percepção. Criação de um maior filtro na fase inicial do processo. O que acontece? Não há como nos Estados Unidos, por exemplo, aquela realmente análise para ver se o processo é aceitável ou não. Primeiro se joga-se o processo lá para dentro. Daí, 2 anos depois, o coitado do juiz que vai conseguir, não, essa ação falta carência de ação. E quanto mais processos dentro, mais caro fica. Eu teria que me livrar, entre esses processos necessários no início. É curioso que nós temos no escritório um advogado que estudou num país de common law, né, na Austrália. Aí, quando nós estamos discutindo um assunto, ele diz lá, mas o juiz vai aceitar essa causa? Gente, quem é que vai fazer essa análise preliminar de admissibilidade já no início? Ninguém. Joga para lá, contesta, eu não preciso analisar nada agora, concluso para a sentença. E aí eu fiquei com 1000 processos necessários lá. Talvez tenha que se montar ali alguns juízes que vão fazer admissibilidade de ações mesmo. Maior agilidade dos tribunais quanto à definição de competências, porque quanto maior especialização, menor custo de aprendizado. Por que a Justiça do Trabalho hoje está mais eficiente? Porque os juízes são especializados. O custo de aprendizado do processo de trabalho, do direito material do trabalho é menor. E toda a economia mais moderna, a partir da década de 70, é a chamada economia da informação, porque a informação tem custo. Se eu não sei nada de um assunto, eu tenho custo para obtenção. Custo no sentido, se o juiz vai gastar 2 horas para um assunto, ele não terá essas 2 horas para o outro. E como é que o juiz vai entender de joint venture, arbitragem? Já os juízes do trabalho têm essa grande vantagem. Eles entendem de CLT. Podemos até discutir se merece reforma ou não, mas lá, né, eles dominam o direito material e processual. Acaba sendo mais eficiente. Bastante polêmico, mas nós entendemos, propusemos, como também o juiz reage também nesse sentido do incentivo, nós achamos que há uma má estruturação. O salário é muito alto no início e muito baixo no fim da carreira, e tem pouco aumento. Né? Ou seja, como é que um ministro do Supremo vai ganhar 25 mil reais que líquido dá 18? É pouco para o volume e a responsabilidade. No entanto, o início da carreira é muito alto e acaba... Qual é a profissão que começa com 12 mil reais líquido? Olha, não conheço nenhum escritório de advocacia que pague isso em nenhuma universidade. Então, o sujeito vai começar numa universidade, começa com 12 mil reais. Vai fazer mestrado, doutorado. E aí acaba atraindo muitas vezes, é curioso até o que eu vou dizer, mas o Posner diz que você tem que, a magistratura deve atrair vocacionados. E para atrair vocacionado, como é a universidade também, você não pode
desvirtuar no início, porque aí você vai atrair algumas pessoas que não são vocacionadas. Tá? É uma percepção nossa, foi bastante discutido, mas foi uma das proposições de difícil implementação. Introduzir uma efetiva profissionalização da carreira de auxiliares, ou seja, tem que ter aquele cara formado em administração que é o gestor da vara, né, concurso específico para isso. Criação de um cadastro de boas práticas, para ver o que tribunais que funcionam estão fazendo. O CNJ apoiar física e financeiramente tribunais mais eficientes e aqueles que se dispõem a se tornarem mais eficientes, com base em boas práticas. Também polêmico, mas até que isso o CNJ aceitou e o STJ também, muitos juízes aceitaram com mais facilidade. Como nem toda demanda situação de uma judicial civil é fruto de uma situação de injustiça, talvez o judiciário devesse ser mais criterioso na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Porque litigar de graça e responsavelmente acaba atraindo muito, né, quem não precisaria estar lá. E aí nós buscamos, bom, a lei diz que quem é pobre deve receber a JG, mas quem é pobre? E aí nós sugerimos 2 critérios. O critério da Receita Federal, quer dizer, é pobre quem não paga imposto. Quem não paga imposto, então, é R$ 1.500, portanto, quem ganha mais de R$ 1.500 tem que pagar. Né? Ou é o IBGE. O IBGE dá uma média de 2 salários mínimos, 1 ou 2 salários mínimos por família. Uma família tem em média 4 pessoas, dá meio salário mínimo. Então, isso seria um critério também de pobreza. Então, essas famílias mereceriam a JG. Nós propusemos. Também, obviamente, os advogados não gostaram, né? Estabelecer limite para a possibilidade de firmar honorários pelo êxito, porque isso pode ser um incentivo para excesso de demandas também, né? Bom, aí tem mais. Teriam mais, mas acho que as mais relevantes são essas, e de novo lembrando que o material é da PUC, dado que essa pesquisa foi feita em 2010, quando eu ainda estava lá, então por honestidade, enfim, tem essa referência aqui a PUC. Fico à disposição aí para discutir os pontos, tenho certeza que alguns deles são mais polêmicos, quem sabe errados, porque a proposta não tem pesquisa empírica da proposta, né? A proposta, ela precisaria, nós até propusemos que alguma dessas coisas fossem testadas em laboratórios, faz isso numa vara para ver o que acontece e depois extrapola. Né? E a gente fica aqui à disposição, já não se constranjam em me bater, porque eu já apanhei muito por conta dessa pesquisa. Obrigado.